Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. Olá, bom dia. Bom dia, Carlos Albertini. Muito bom dia, Cláudio Correia. Bom dia para o ouvinte da CBN, que a partir de agora vai ficar muito bem informado aqui no nosso Agro Salvador da Pátria. Muito bem. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à Rede Grandes Lagos. São José do Rio Preto, frequência modulada 90.9. Catanduva, frequência modulada 106.9. Jales e Santa Fé seguem com a gente pela 99.3. Também estamos ao vivo lá no nosso portal cbnrp.com.br. Você pode entrar, navegar, porque você vai ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui na nossa grande região dos Grandes Lagos, porque a nossa marca registrada é a informação com responsabilidade e credibilidade. E se você quiser interagir com a gente é muito fácil. Estamos nas redes sociais. No Facebook estamos como CBN Grandes Lagos, no Twitter como @CBNRP e no Instagram CBN Grandes Lagos. O nosso WhatsApp é 17 991341959 e o WhatsApp do Campo Aberto é 981795263. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, né, uma sugestão de pauta, anote aí, pauta@cbnrp.com.br, e que se quiser mandar aí um e-mail para o Campo Aberto é claudio.correia@cbnrp.com.br. No Campo Aberto de hoje, nós vamos conversar em instantes, aliás, já está na linha com a gente, com J. Dias dos Santos. Ele é presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. O tema da nossa prosa, da nossa conversa, é o impacto sofrido pelo trabalhador rural, especificamente o cortador de cana, quando foi feita a antecipação de forma absolutamente irresponsável da proibição da queima da palha da cana. Teremos também o Nicolas Vital com o seu boletim Eu Como Podcast, Alimentação com Ciência. Hoje ele fala sobre ovinos e caprinos. E vamos saber também, teremos também uma entrevista muito importante com o médico veterinário Luciano Siqueira, chefe da UTRA aqui de São José do Rio Preto, a UTRA, que é a Unidade Técnica Regional da Agricultura, e também com o advogado Carlos Cury. Por quê? Nós tivemos o primeiro caso de recebimento daquelas sementes chinesas, elas finalmente chegaram em São José do Rio Preto. E a gente vai saber qual é o procedimento correto o que fazer quando você receber essa semente, se receber. Tudo isso no Campo Aberto de hoje, dia 3 de outubro de 2020, que está começando agora. Campo Aberto. Muito bem, e a gente começa agora falando aí sobre essa questão aí da antecipação, né, da proibição da queima da palha da cana, que deveria ter, a proibição deveria ser total em 2031, mas ela foi antecipada de forma muito estranha em 2016, 17, uma antecipação aí que foi de aproximadamente 14 anos. E o primeiro impacto, quem recebeu esse primeiro impacto, um impacto socioeconômico muito grande, foram os trabalhadores rurais, né? E a gente vai falar agora com o J. Dias, que é presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. Bom dia, J. Dias. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar falando com vocês. Bom, essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo de falar com representantes dos trabalhadores rurais. Nós já falamos aqui com vários setores, né? Com pessoas, com prestadores de serviços, os fornecedores terceirizados que foram muito prejudicados. Nós já falamos aqui com vários setores, mas essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo aqui de falar com representantes dos trabalhadores, né? Eu queria, Jota, que você nos desse aqui um panorama de quantos trabalhadores foram afetados com essa antecipação. Então, Cláudio, eu não tenho esse número exato, mas a gente vai falar de alguma coisa aproximada. Minimamente, nós estamos falando aí de um pouco mais de 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo. É um número considerável, né? E isso trouxe reflexos negativos, reflexos
muito preocupantes. Agora, a gente sabe que essa antecipação, ela teve endereço, né? Ela só faltou ter, assim, CNPJ, mas ela foi encomendada. Ela beneficiou principalmente a indústria de máquinas e também empresas que depois foram adquirindo aí principalmente usinas de administração familiar, que foram depois sendo sucateadas, enfim, não só, e hoje fazem parte aí né, foram engolidas, digamos assim, pelas grandes. A gente sabe que isso aí foi armado, arquitetado, e o preço, quem pagou, a gente sabe, foram os inocentes, né? Infelizmente. Eu queria que você falasse, né? Houve uma série de promessas para o trabalhador, de que haveria uma requalificação, que esses trabalhadores seriam aproveitados, né? Digamos assim, eles seriam aproveitados nas máquinas. Isso houve de fato, Jota? Qual a sua visão de fato desse processo? Então, o que aconteceu no meio foi o seguinte: as usinas com maior poder econômico iniciaram o processo de mecanização da sua produção e estava indo, digamos, num patamar aceitável. Com a entrada de grupos internacionais de gestão do setor, como você bem disse, algumas empresas que eram administradas por grupo familiar, ela foi incorporada por grandes grupos, e aí ela começa como sendo o Grupo Cosan, depois vira Raiser, depois incorpora a Shell. E houve um investimento maciço na mecanização. E o que é muito prejudicial para os trabalhadores, prejudicial, é que essa mecanização, como você bem disse anteriormente, que teria um apoio governamental de reinserção dessa mão de obra no mercado de trabalho, infelizmente isso aconteceu sem dar nenhuma atenção ao trabalhador de fato. O que acontece é que o governo, além de tudo isso, ele dá incentivos fiscais às empresas que mecanizam e sem pedir nada em troca, como especialmente em relação ao trabalhador, essa mão de obra em massa que tínhamos no campo. Esses trabalhadores ficaram à mercê de si mesmos, nenhum projeto de qualificação, houve algumas coisas, mas era mais para inglês ver, como diz o velho ditado, de requalificação dos trabalhadores. Se você pega uma massa trabalhadora que a vida inteira só fez isso, que não teve qualificação profissional, que não tinha estudo dessas pessoas, você de um dia para a noite diz para eles que tudo aquilo que ele fez a vida inteira deixou de existir. E essas pessoas ficaram à mercê de si mesmo. E essas empresas, que uma coisa precisa ser dita: o agronegócio no Brasil não perde para nenhum lugar no mundo em termos de tecnologia. Então nós somos primeiro mundo em tecnologia do campo. Uhum. E caberia a quem pensar nisso? Os governos, né? De todas as esferas. Infelizmente não houve um debate sério, não houve um olhar acolhedor para esse pessoal, e hoje temos esse pessoal perambulando pela cidade de alguma forma, muitos com problema de saúde, oriundo do trabalho, que é, como é sabido por todo, é um trabalho sofrido, um trabalho que tira a saúde do trabalhador. Essas pessoas estão à mercê de si mesmo hoje, perambulando pelas cidades. Agora, Jota, a gente sabe que se esse cronograma tivesse sido cumprido, né, 2031, a gente sabe que esse tempo era muito importante, não só para o campo se preparar, né, para que houvesse um preparo melhor tecnicamente, mas também para que houvesse um tempo melhor para que o próprio trabalhador se ajustasse, houvesse um tempo maior para que o próprio trabalhador se ajustasse, né, dentro desse cronograma, mas também a gente percebe que houve um silêncio muito grande por parte dos representantes do setor dos trabalhadores, né? Quem representava os trabalhadores naquela época se calou. Isso a gente percebe.
E isso aí causa uma certa estranheza. Eu sei que você naquela época não fazia parte, você não representava os trabalhadores, você não tinha, digamos assim, você não estava na linha de frente. Você não acha que poderia ter sido feito mais por parte da representação, dos representantes dos trabalhadores rurais? Eu concordo. Sempre é importante que haja uma voz ativa em defesa dos trabalhadores, mas algo também precisa ser esclarecido. Uhum. Esse setor ele é muito autônomo, ele não obedece nenhum tipo de regra, a não ser as próprias regras elaboradas por eles mesmos. Uhum. São poderosos, mudam as leis conforme eles precisam. Eu concordo com você que houve um silêncio da parte da representação dos trabalhadores no momento oportuno, mas eu posso também te dizer que não mudaria muita coisa, certo? Porque eles são autônomos, digamos assim. O setor do agro no Brasil, ele não obedece governo, não obedece absolutamente nada, entendeu? E quando eles precisam de uma lei para enquadramento da produção, do transporte, eles criam. É um setor muito poderoso. E mesmo que é óbvio que cabe a quem fazer esse debate. A representação dos trabalhadores tem como os poderes públicos constituídos, mas posso te garantir, nós temos alguns monopólios de produção no Brasil, e o setor da cana-de-açúcar é um deles. Esse setor não obedece ordem de governo, eles são autônomos, então eu te digo que fazem exatamente o que querem, da forma que querem, criam as leis necessárias que eles necessitam para qualquer situação. Então não dá para esperar muito nesse sentido. Mas uma coisa, Jota, ficou bem claro, né? As entidades que representavam os produtores, por exemplo, a Orplana, ela deveria ter, né, na época, deveria ter defendido sua classe e ela não defendeu. Né? Porque o outro grande prejudicado foram os produtores, né? Porque eles tiveram que se endividar muito para se adequar a essas novas normas. E muitos quebraram, muitos saíram da atividade, né? Porque eles estavam bem no meio de uma ponta, né? A indústria de máquinas, né? Fazendo um lobby terrível. Por outro lado, as grandes, os investidores internacionais, as empresas que você disse agora, que queriam engolir as empresas de gestão familiar, que estavam de olho nesse mercado. E entraram de gaiato aí as entidades como Orplana e outras tantas que não enxergaram nessa aí se viram, né, enxergaram uma pequena oportunidade, mas acabaram entrando nessa arapuca e acabaram se prejudicando um setor que poderia estar muito bem, obrigado. E o que a gente viu? A gente vê hoje, trabalhadores, como você mesmo disse aí, perambulando, inchando aí as cidades pequenas, né, com problemas, cheios de problemas sociais, né, criando uma série de problemas que eles não tiveram alternativa. O que a gente vê hoje? Uma série de produtores quebrados, uma série de usinas quebradas. Nós chegamos a ter no Brasil uma série de usinas que simplesmente falidas, ou por má gestão, ou por, né, que não vem ao caso, mas enfim, eles armaram uma arapuca para eles mesmos. Deveriam ter se levantado e falar, não, peraí, isso agora não, mas se calaram. E é estranho. É muito estranho. O que faltou, na verdade, foram assim, o representante, né, os nossos legisladores saírem de trás de suas escrivaninhas e irem a fundo, e irem a campo conversar com representantes de todos os lados, principalmente trabalhadores e aqueles que, de fato, produzem junto com os trabalhadores, que são os produtores rurais, e não os representantes tipo da Orplana, que estavam, na minha ótica, estavam representando interesses, né? E a gente depois viu o resultado, Jota. Essa é a minha impressão que eu tenho. Você está correto. A produção de cana hoje no Brasil, ela virou um negócio de gente grande. Quer dizer, um pequeno produtor, aquelas pessoas que tinham lá suas plantações, eles não têm nenhuma condição financeira de entrar neste mercado e continuar produzindo. Eles são reféns
dos grandes grupos que dizem as regras, dizem quanto vão pagar pela sua cana, e você fica fechado com ele porque não se faz um parque industrial de moagem de cana todo dia. Se você planta cana, você, independente do tamanho da sua terra, você é refém dessa produção, esse quase monopólio, digamos assim. Não houve e não há no Brasil um programa de acolhimento também desses produtores por parte governamental. Quer dizer, há uma situação em que os governos simplesmente assistem o que está acontecendo e não tem um plano nacional de produção. Isso, nós estamos falando da cana, mas vale para todos os outros meios. Uhum. Uma vez que esse custo se torna tão alto, ele cria um abismo, as pequenas produções, os médios produtores de cana, eles se tornam refém, porque eles plantam para determinado grupo econômico e eles ficam refém dele. Esse grupo dita o preço, é aquele negócio, eu vou dizer quanto vale o seu produto para mim comprar. Isso é verdade. E você fica refém, uma vez que se você não fazer a entrega do seu produto para esse grupo, você não tem outra alternativa, né? Como você bem disse, as agroindústrias administradas familiarmente, de longas datas, né? Desde o Proálcool, essas pessoas ficaram exatamente desassistidas. Hoje, produzir cana no Brasil é um negócio de gente grande, muito grande. É verdade. Você pode até plantar, mas você está totalmente refém na mão desses grupos e tendo que vender o seu produto pelo preço que eles colocam. E se você não vende para ele, você não tem alternativa, não tem para onde você escoar a sua produção numa outra alternativa. É para eles ou nada, não tem outra situação. Então, acredito que essas pessoas também foram induzidas no sentido de que era vantajoso passar a gestão dessa produção de cana para os grandes grupos e digamos, eles, de fato, acabam perdendo a sua atividade diária e normal, passando a ser uma pessoa que vai ser remunerada sem participar da produção, porque esses grandes grupos acabam entrando e pegando tudo, né? Desde o plantio até a colheita, e a pessoa acaba ganhando renda e não sendo mais ele dono da sua própria vontade, ficando a mercê dos grandes grupos internacionais. Isso é muito claro, né? Então, é um meio de produção que envolve valores astronômicos, não tendo mais essa possibilidade de trabalhar com os trabalhadores rurais, braçais, tudo hoje está 100% mecanizado. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que a perda de mão de obra no setor da cana no Brasil foi de aproximadamente 70%. Então, o que sobrou e o que foi recolhido por estes grupos é na casa dos 30% daquela mão de obra que tínhamos, digamos, há 7, 8 anos atrás. Uhum. Entendeu? Agora, Jota, rapidamente aqui, porque nosso tempo está bem apertado, a gente sabe que a produtividade caiu absurdamente com a mecanização, muitos estão quebrando a cabeça e quebrando literalmente, porque a mecanização derrubou a produtividade, e muitos enxergaram e enxergam a volta do plantio manual, e enxergam no uso da mão, né, da mão de obra humana como a saída, né, para o retorno da produtividade. Vocês vislumbram isso, essa possibilidade nos dias de hoje, pleno século XXI? Claro que a gente tem novas normas trabalhistas, enfim, uma série de obrigações e também regulamentos que permitem muito mais conforto do que há tempos atrás. Vocês vislumbram a volta do homem no corte de cana? Olha, a gente tem acompanhado ao longo dos tempos, e até os grandes grupos, eles estão migrando novamente, especialmente ao plantio, como você falou, da mão de obra braçal. Uhum. Isso se dá por questões assim muito simples e fácil de entendimento. Primeiro, a cana produzida, plantada manualmente, ela tem uma vida útil muito maior. Sim, verdade. A perda com as máquinas não fazem isso porque são bonzinhos, fazem isso porque tem o lucro,
E o prejuízo, ele é muito visível. Uhum. Quando você faz um plantio com máquina, você tem uma perda e um replantio muito grande daquelas áreas. Hoje, com a mecanização e a colheita por máquinas, você tem uma vida útil do canavial muito menor do que era antes. Não tenha dúvida. Então, eu tenho visto até nos grandes grupos uma migração natural. Volta do plantio manual e não mais mecanizado, como se fez inicialmente, que a princípio parecia vantajoso porque você diminui monstruosamente a mão de obra, mas no fim das contas você tem um canavial com vida útil muito menor, um prejuízo de replantio muito maior. Então, isso está acontecendo. Naturalmente, essa migração de volta, especialmente para o plantio, deixando de ser mecanizado e voltando a ser manualmente, entendeu? Entendi. Isso a gente tem acompanhado no dia a dia. Entendi. Bom, Jota, a gente tem o tempo, infelizmente, muito restrito aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Gostaria aqui de deixar aqui abertos os microfones da CBN de São José do Rio Preto para que a gente possa voltar a discutir esse tema. Eu acho um tema extremamente importante a ser debatido, né? A ser colocado em pauta. E também a gente pode aí, de repente, combinar, agora todo mundo faz essas lives, né? Nós temos aí um canal no YouTube, que a gente possa aí debater isso aí de uma forma mais ampla, com menos restrição de tempo, e que a gente possa ganhar aí um destaque maior, até convidando outras pessoas para fazer parte dessa discussão, desse debate. Eu queria agradecer muito a sua participação, mas infelizmente a gente está com o tempo bem apertado aqui. É isso, eu que agradeço a CBN na sua pessoa, no seu programa, e dizer, espero ter esclarecido alguma coisa, e dizer que a gente está sempre à disposição, fique à vontade, nos convide sempre que quiser e puder, a gente vai estar debatendo com vocês. Eu quero agradecer a rádio, agradecer a sua pessoa e agradecer o pessoal e a sua audiência em toda a região do estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado, bom final de semana, Jota. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Bom, são 9 horas e 28 minutos, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, até já. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto.